matéria de escatologia, a aula final. A pregação do juízo final. Nós temos no livro do Apocalipse o surgimento de duas testemunhas mártires, Moisés e Elias, os quais Deus trará de volta ao mundo por ocasião do juízo final. Estes servos de Jeová foram retirados da terra de forma enigmática, sem verem a morte, e apareceram no monte da transfiguração, Mateus capítulo 17. As mensagens deles no Velho Testamento foram de juízo contra os inimigos de Deus. Da mesma forma, voltarão a pregar durante o governo da besta. Apocalipse nos fala sobre essas duas testemunhas mártires, que os escatólogos, quem são os escatólogos? São professores de escatologia que se dedicam só a estudar escatologia, são especialistas em escatologia. Quando a gente abre lá Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7, nós temos esses 4 versículos, está escrito: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Os escatólogos, eles ficam perplexos diante desta profecia. Nós estamos dentro da grande tribulação. A grande tribulação é o último período do governo humano. O governo humano teve início oficialmente com Noé. Então nós estamos na era de Noé, todos nós somos pós-diluvianos, antediluvianos até Noé, pós-diluvianos todos nós. E o pós-dilúvio é chamado de governo humano, onde os homens estão organizando o governo das nações, e Satanás ele já levantou impérios mundiais. Só que impérios mundiais, do jeito que vai acontecer na grande tribulação, ainda não aconteceu. Já houveram impérios mundiais, mas não eram mundiais, não era sobre todos os homens. Você vai, por exemplo, para o Império Egípcio, Império Babilônio, Império Persa, Império Grego. Era sobre os povos conhecidos na época, mas eles não alcançaram a América, por exemplo. Eles não alcançaram a Índia, lá o interior da Índia, a África. Eram impérios mundiais, aquele mundo mais ou menos civilizado. O governo do anticristo vai ser um governo mundial, porque vai alcançar todos os povos do mundo inteiro. Essa é a característica do último governo humano, que teve início com Noé e vai terminar com o anticristo. Termina com o anticristo. Período de 42 meses ou 1260 dias, que dá 3 anos e meio. 3 anos e meio que está dentro da 70ª semana de Daniel. A primeira metade da 70ª semana já se cumpriu com a vida do Senhor Jesus. A segunda metade se cumpre com a volta do Senhor Jesus, mas ainda o Senhor Jesus ele inicia o seu retorno, realizando o arrebatamento da igreja, que nós já estudamos aqui. O arrebatamento da igreja, que ele é bem seletivo, é para aquelas pessoas a quem Deus quiser levar. Deus não é obrigado a levar todos os crentes da terra, pode levar se quiser, mas também não precisa levar. Vai acontecer um arrebatamento que marca o início do retorno de Cristo e também o início do governo do anticristo, que é o último governo da terra. Esse governo ele começa já com um confronto, o confronto das duas testemunhas mártires, que os escatólogos ficam perplexos. Por quê? Porque ele tem a característica de Elias, que fazia fogo descer do céu e consumir os inimigos. Elias é chamado profeta do fogo. A gente tem a oração que ele fez lá no Monte Carmelo, e lá ele pegou e falou: Senhor Deus, se eu sou teu servo, fiz tudo conforme a sua vontade, desça fogo do céu e consuma o meu holocausto. E Deus assim fez, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto de Elias.
Depois 3 generais foram até Elias para afrontá-lo, porque o rei Acabe queria matá-lo. E aí o primeiro capitão chegou e disse: homem de Deus, o rei Acabe está mandando você descer, desce depressa. E aí o Elias falou: se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Assim aconteceu. Depois subiu um segundo capitão com mais 50, foi arrogante de novo, e o Elias falou a mesma coisa: se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e consuma você. Subiu um terceiro capitão, aí o capitão já veio implorando misericórdia para o Elias descer com ele e não matar eles com fogo. Elias é então chamado o profeta do fogo, o homem que ora e faz o fogo cair do céu. E a segunda característica é de Moisés, que feriu a terra do Egito com tantas pragas e desapareceu das páginas da Bíblia. Tanto Moisés quanto Elias, eles desaparecem das páginas da Bíblia misteriosamente, porque o Moisés sobe o Monte Nebo, né, o Pisga, né, e ele desaparece do monte, morre, ele morreu. A gente sabe que ele morreu porque Judas, irmão do Senhor, escreveu uma carta, e há um livro chamado A Ascensão de Moisés, e é um livro apócrifo, A Ascensão de Moisés. E o Judas usou esse livro para dizer que houve uma disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Então Satanás estava reclamando o corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel entrou numa batalha para que Satanás fosse repreendido. Por isso nós sabemos então que Moisés ele morreu, e o Senhor é quem fez o enterro ou o cuidado do corpo dele, ou o enterro ou o cuidado. Então a gente não sabe. O interessante é que 1500 anos depois aparece já Moisés com o Senhor Jesus, vivo, e Elias, vivo também. Elias que foi arrebatado para o céu. Uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. Aí um redemoinho pegou e levou Elias para o céu. Aí aparece lá também com o Senhor Jesus. Moisés 1500 a.C. e Elias por volta do ano 900 mais ou menos, 800, essa base aí. Então você tem 2 personagens que eles saem da história humana, eles saem e eles retornam 2 vezes, eles retornam para o Monte da Transfiguração e retornam no Apocalipse. E os escatólogos não sabem exatamente se é Moisés e Elias literalmente ou no ministério, porque a impressão que a gente tem pela teologia do Antigo Testamento é que o ministério foi interrompido, tanto o ministério de Moisés quanto o ministério de Elias. Os 2 foram interrompidos ali, e depois eles têm a sua conclusão no último governo humano, que é o governo do Anticristo. Eles voltam. A Bíblia diz que eles profetizam vestidos de saco por 3 anos e meio, que é o governo do Anticristo, 3 anos e meio, na praça da grande cidade, no caso ali é Jerusalém. Os 2 estão em Israel, profetizando Israel, a porta do terceiro templo, porque o terceiro templo vai ser erguido. O primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo templo é o templo de Esdras, e esse segundo templo de Esdras ele foi depois profanado por um rei chamado Antíoco Epifânio, então ele acabou sendo destruído, mais profanado do que destruído, e depois ele foi reformado por Herodes o Grande e foi destruído por Tito, general romano, no ano 70. Então você tem 2 templos. Agora nós temos o terceiro templo, e o terceiro templo ele já está pronto. Bem, o terceiro templo ele está pronto. Existe um instituto chamado Instituto do Templo, que tem mais de 70 anos que o Instituto do Templo está arrecadando dinheiro de todo o mundo judaico no mundo inteiro para poder fazer a reconstrução do terceiro templo. Ele é um templo que já está pronto, ele é todo de uma engenharia pré-moldada, ele pode ser montado praticamente do dia para a noite. Todos os utensílios que devem ser utilizados na adoração já estão todos fundidos em prata, em ouro, todos os utensílios, os garfos, as bacias, a louça inteira. Os judeus eles estão cultivando a criação do gado que é própria para o sacrifício, que só aquele tipo de gado pode ser sacrificado.
Existem escolas rabínicas que estão treinando as turmas sacerdotais para poder exercer o sacerdócio, e existe um movimento que é o movimento de reconstruir o templo, e a única dificuldade é que tem a mesquita de Omar, a chamada mesquita da Rocha, no lugar do templo. Então, enquanto tiver aquela mesquita lá, não dá para ser reconstruído, porque o templo tem que ser reconstruído ali. Tem que ser reconstruído ali porque foi ali que é chamado Monte Moriá. É ali. É chamado Monte Moriá, ou uma das montanhas de Moriá, que seria onde o Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Aí reza a lenda que foi dali também que o Muhammad, o Maomé, foi levado para o céu. É uma lenda que tem. O fato é que o templo estava de pé. No ano 70 foi destruído. Depois, na Idade Média, Israel foi invadida pelos muçulmanos, e os muçulmanos, para garantir a posse, eles construíram a mesquita chamada Mesquita de Omar. E essa mesquita, ela está ali como uma abominação desoladora. Ela é uma afronta. É onde os muçulmanos têm como um dos lugares mais sagrados do mundo. Não tem como reconstruir o templo a não ser que essa mesquita seja destruída. Ou ela vai ser destruída, ou ela pode ser desmontada e construída em outro lugar. Não precisa ser necessariamente destruída. Mas aí as profecias mostram que vai haver um pacto entre o anticristo e as nações, principalmente o mundo islâmico. E o poder de convencimento, ou o poder bélico, o poder das armas, o poder da tecnologia, vai ser tão grande que essa mesquita vai deixar de existir. O fato é que o templo vai ser reconstruído pelo anticristo, e ele precisa desse templo. Ele precisa desse templo por causa que o apóstolo Paulo também disse, junto com Daniel, que o templo é reconstruído e que ele se assenta no templo de Deus, assumindo a posição de Deus. Ele vai entrar no Santo dos Santos e ele vai se apresentar como o próprio Deus. Isso aí diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Ele precisa desse templo, ele precisa. Então vai ser ponto de honra para ele reconstruir o terceiro templo e restabelecer o sacerdócio. E quando isso acontecer, logo no início que isso acontecer, surgem as duas testemunhas mártires que a Bíblia apresenta como sendo Moisés e Elias. Não fala o nome Moisés e Elias, mas fala das características dele. E a gente tem fortes razões para acreditar que os dois profetas voltam. Não é mistério nenhum, não é milagre nenhum, porque nós estamos vivendo na era apocalíptica, tá bem? Apocalíptica. E Malaquias disse que eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Profeta Elias. Que nós já temos uma interpretação de que o profeta Elias era João Batista. João Batista era Elias, mas não a pessoa de Elias, mas o ministério, a virtude de Elias. Nós já temos o cumprimento dessa profecia aí. Só que ela retorna. Ela retorna porque no Apocalipse está dizendo que um homem, uma das testemunhas, tem o poder para fazer fogo cair do céu. E a gente não deve imaginar que seja isso impossível ou literal, tá bem, irmãos? Porque é o tempo da profecia. Nós não estamos vendo isso acontecer agora por causa que o relógio da profecia parou com a era da igreja, com a era dos gentios. O relógio da profecia parou. Mas quando o Senhor Jesus estiver voltando, o relógio da profecia volta e o profeta volta de novo. E os poderes que os profetas tinham retornam, bem? Retornam. Os profetas, eles são profetas de milagres, de sinais. Tem os profetas que são escritores, tá bem? E tem esses profetas que fazem sinais, prodígios, que é o caso de Moisés e Elias. Então esses dois voltam. Os dois voltam. Se não for Moisés e Elias, voltam dois profetas com o mesmo ministério. O mesmo. Aí os escatólogos divergem. Bem, divergem. E dura 3 anos e meio. Percebam que eles pregam e não se converte ninguém, pois eles são profetas do Antigo Testamento. Saibam todos os homens que o Apocalipse é uma mensagem de juízo, conforme nos moldes do antigo templo diluviano e sodomita. Essa aí é a característica do livro do Apocalipse.
quer entender Apocalipse, ele é um livro do Velho Testamento no Novo. Ele é o selo da profecia. Ele é o Apocalipse que está no Novo Testamento, mas você tem o mesmo Apocalipse no Velho Testamento. Você tem o livro de Zacarias no Velho Testamento. Nós temos o livro de Naum, Obadias, Jeremias, Ezequiel, que são profecias do Antigo Testamento para se cumprir no fim do mundo, que não se cumpriu ainda por causa que o relógio da profecia parou, só por isso, mas vão ter cumprimento. Muitas profecias de Jeremias e Isaías, Ezequiel e Daniel, Oséias, Amós, Obadias, muitas dessas profecias, elas não tiveram cumprimento ainda, porque o relógio da profecia parou. Volta o relógio da profecia a rodar e você vai ter o Apocalipse como um livro do Velho Testamento no Novo. Qual é a diferença? No Velho Testamento Jesus ainda estava velado, no Novo Testamento Jesus está revelado. Jesus vem cumprir a profecia claramente, para todo mundo saber. Aí Jesus ele disse, assim como foi nos dias de Noé. Então você tem uma continuidade do tempo de Noé para o governo do anticristo, uma ponte direta entre os dias de Noé, primeiro governo humano, com o anticristo, o último governo humano. A ponte direta. Vocês estão vendo o que é o estudo da profecia? É uma pena, eu acho uma pena que a gente não tenha mais estudos de profecia com mais dedicação, mais tempo, sabe? E mais conhecimento. E aí Jesus fala, e como foi nos dias de Ló. Então você tem outra ponte de Ló para o governo humano. Ló, que está na cidade de Sodoma e Gomorra. Já é uma cidade pós-diluviana. Quanto ao mistério da volta de Moisés e Elias, nós vamos retornar a esse tema em alguma ocasião oportuna. Mas o fato aqui destacado é que a pregação do Apocalipse não converte os pecadores por ser o tempo do juízo final, anunciado desde a fundação do mundo. Desde que o mundo é mundo, existe a profecia do fim do mundo. É com esse pano de fundo que você deve ler o livro das Revelações, sem tentar suavizar os acontecimentos descritos. Enquanto os eventos finais estiverem se desenrolando, os homens morderão a língua com dores excruciantes e blasfemarão contra os céus. Também perseguirão com ódio os seguidores de Jesus e os matarão aos milhares durante os 42 meses. Não dá para aliviar o teor do Apocalipse, tá bem? Não dá para aliviar. Ele é catastrófico, é uma revelação da destruição do mundo nos moldes do dilúvio e nos moldes de Sodoma e Gomorra. É molde. Sodoma e Gomorra diz que foi destruído com fogo e enxofre, granizo e erupções vulcânicas. Ficou betumado de fogo. Então o nosso mundo ele está reservado para o juízo, diz a palavra de Deus. Não dá para suavizar o Apocalipse. E é um tempo que as pessoas vão morder a língua com dores, úlceras. A Bíblia fala que muitas úlceras, doença, pestilência, malignidade, as feras da terra serão tomadas de ferocidade, vão atacar os homens. Então a gente pode imaginar os cães atacando as pessoas, os gatos, as abelhas, aquele negócio de pragas invadindo o mundo. E por mais hollywoodiano que pareça ser, né, esse é filme de Hollywood, a gente tem, nós temos aí o fenômeno zumbi acontecendo. Então o que é o fenômeno zumbi? Transformando as pessoas em zumbis por meio das drogas, né? Drogas. A gente tem um crescimento assim vertiginoso da violência das pessoas. Por exemplo, mesmo tendo a lei Maria da Penha, o que está acontecendo com o feminicídio? Aumentando. Ele está aumentando. Tem a lei, as leis estão ficando mais rígidas e as pessoas mais terríveis, mais violentas. Mesmo que a lei seja terrível. Você tem a lei Maria da Penha. Os jovens estão bebendo muito. A quantidade de jovens que está se tornando alcoólatra, bebe muito, fuma muito, briga muito, altamente irresponsáveis esses jovens, inconscientes, delinquentes, alienados, gente feroz, hein? Gente feroz. Você tem assim um abaixo da índole, está abaixando a índole das pessoas, a moral das pessoas está cada vez mais baixa.
Então tudo isso aí está sendo cumulativo, a gente está percebendo isso no nosso quintal, que é o Brasil. Aí a gente tem lá um STF no nosso país. Os caras, eles são o símbolo da justiça. Mas o que eles fazem? Eles legislam para que, legislando, eles possam colocar um bandido fora da cadeia. Você não consegue manter preso o cara que tem evidências de que ele afundou com o país, evidências de que ele é responsável por milhares e milhares e milhares de mortes no país. Está na conta dele, pelas políticas que ele fez, pelo dinheiro que ele ganhou, pelo dinheiro que ele desviou, pelas pessoas a quem ele apoiou. Ele é o responsável pela falência na segurança, na educação, na saúde, tudo que você possa imaginar. Mas não, o STF vai lá, legisla e decide por um voto de desempate de um sacripanda que agora, enquanto não houver o trânsito em julgado até a última instância, o cara tem que ficar em liberdade. E é lógico que é para colocar o safado fora da cadeia, é para colocar o pilantra fora da cadeia. Só que ele não vai vir sozinho, porque ele, a quadrilha e os 40 mil ladrões, porque todo mundo vai se beneficiar. Todo mundo vai se beneficiar daqui para frente, daqui para trás. O Brasil virou um país de impunidade. Esse é o tempo que a gente está vivendo. As leis são injustas e os juízes são sacripandas sem vergonhas, que dá raiva de falar deles, mesmo sendo uma aula de teologia, principalmente sendo uma aula de teologia. Não tem volta. Esse é um mundo sem volta, tá? Sem volta. O ódio vai aumentar. O ódio vai aumentar e você que defender a justiça e o direito, você vai ser perseguido por causa da justiça e do direito. Você vai ser perseguido. Tem até um meme na internet agora que você vai ser preso porque você reagiu ao assalto. Bem, você reagiu ao assalto, você bateu no bandido e você não podia ter batido no bandido. Vai entrar uma guerra civil lascada, né? Ele já saiu falando mal do Bolsonaro, já vai conversando. A guerra, o negócio está armado, né? A gente está vivendo num país perigoso. País perigoso, nós vamos ser perseguidos aí por tomar uma postura. E não dá para voltar atrás também não. Baixar a cabeça não vai dar não. Ele tem o poder da massa. Oi?